Olha, política e religião se misturam sim. Ponha uma coisa na sua cabeça. Não existe ateu na política. Não existe ateu na política. Porque nós somos atravessados por questões de crença, de fé, que está atrelado à cultura popular, como também à mitologia e à própria religião. Por isso que não há ateu na política. E essas coisas acontecem de forma inconsciente. Através de nossas atitudes é percebido também nossas intenções, e que por trás dessas intenções está um fundo religioso. E na história, ao longo de toda a história, nós vemos esses exemplos aí, desde os egípcios até os dias atuais, tomando aí os povos mais antigos. Nós vamos ver que religião e política têm se misturado sim. Nós vemos ali os egípcios que reverenciavam os faraós como se fossem deuses, e quando a colheita não ia bem, era sinal de que a relação entre o faraó e os deuses não estava adequada, E também os maias, os incas, os astecas, os gregos com toda a sua mitologia, que até hoje é usada para explicar ideias, pensamentos, os romanos, os babilônicos. A gente vê o exemplo bíblico de Nabucodonosor, que mandou fazer uma estátua de ouro e colocou lá seus deuses. Todos tinham que se curvar ao tocar a orquestra musical, e quem não se curvasse e adorasse a sua imagem, os seus deuses, era lançado na fornalha de fogo. Nos dias atuais também nós temos aí declarações, comportamentos de presidentes, de autoridades que demonstram de fato que religião e política estão juntas. Nós vemos o exemplo do presidente Donald Trump, que foi lá em Israel e colocou a mão no Muro das Lamentações e fez lá suas orações, e também o presidente Bolsonaro, que repetiu esse feito e disse que o Brasil é um país laico, mas que ele é cristão. Nós vemos também a declaração da ex-presidente Dilma, que disse que faria o diabo para ganhar as eleições. Logo, ela citou uma figura bíblica e também mitológica para justificar suas atitudes, dizendo que elas seriam semelhantes às do diabo. O presidente Lula, que agora está chegando mais ao lado religioso, e disse que sempre levou jeito para pastor, e já falou perante algumas autoridades do judiciário que as pessoas deveriam ler mais a Bíblia para não tomar o seu nome em vão. Então, nós vimos também a declaração do presidente da França, Emmanuel Macron. Logo quando ele foi eleito, ele fez alguns pronunciamentos, e num deles ele disse que iria governar a França como o deus Júpiter, que é o deus dos deuses romanos. Então está mais do que provado que os homens têm misturado sim religião e política, porque isso nos atravessa. Por isso não há essa história de que tem ateu na política, certo? Uma outra coisa interessante também que acontece na política são os reflexos do reino espiritual. Com respeito, por exemplo, a essa questão do posicionamento, se é de esquerda, se é de direita, se é de centro. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, eu quero desde já avisar vocês que esse vídeo está sendo feito com base na Bíblia, A Bíblia diz: se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós estamos usando aqui a Bíblia como base. E em Apocalipse 3,16, Jesus disse o seguinte à igreja de Laodiceia: vocês não são nem fria e nem quente, vocês são morna, então eu vomitar-te-ei da minha boca. Tendo em vista que você nem é frio nem quente, mas morna, vomitar-te-ei da minha boca. Mostrando aqui que no reino espiritual existem 3 posições: os extremos e o centro. E isso também reflete na política. Na política nós sabemos que existem 3 lados, Nós temos aqui o lado da direita, o lado da esquerda e o centro ou centrão, certo? Sendo que pela primeira vez aqui na nossa política brasileira, nós estamos tendo de fato uma direita com representatividade realmente. Essa história de que PSDB e PSB são de direitas, isso é conversa, é balela, Eles estão mais aqui no centro, e um centro mais puxando para a esquerda. Nós sabemos que esse centro ele pode ser mais de direita e mais de esquerda, No caso do PSB, PSDB estão mais aqui voltados para
à esquerda. E agora nós estamos tendo, de fato, uma direita com mais representatividade, com tradicionalismo, realmente com respeito à cultura judaica cristã, de fato, certo? Ah, mas o presidente Bolsonaro, ele comete uns absurdos, ele fala uns absurdos. Será? Não será porque nós estamos esperando algo muito perfeito? Não haverá homem perfeito, certo? Perfeito só Jesus quando voltar. Ele irá governar a terra por 1000 anos. Então ele sim é perfeito, ele é o Messias verdadeiro, ok? Mas eu quero mostrar outra coisa aqui que reflete nesses posicionamentos, que é a questão do posicionamento de Deus. No reino espiritual, Deus ele também tem um posicionamento, Jesus tem um posicionamento, e esse posicionamento ele é de direita, por incrível que pareça, é um posicionamento de direita. Jesus disse que quando ele vier na sua segunda vinda, que ele virá agora como um político, como um rei, né? Na sua primeira vinda ele veio como religioso, ou seja, como sacerdote, como pastor, como um guia espiritual, mas agora ele virá como rei de toda a terra. Ele irá governar toda a terra a partir de Jerusalém. Então ele agora vem como político. E ele disse que quando ele vier, que ele vem no Monte das Oliveiras, na base do Monte das Oliveiras está ali o Vale de Cedron, que é o Vale de Josafá. O Vale do Senhor julga, né? Josafá significa isso, o Senhor julga. E ali ele irá fazer o juízo. E ele diz que ali ele irá separar as nações. Ele irá separar os bodes das ovelhas. E ele porá os bodes à sua esquerda. Olha só. Bodes aqui está se referindo àqueles que foram infiéis a ele, aqueles que não guardaram a sua palavra, os seus mandamentos, os seus ensinamentos. Ele porá à sua esquerda e dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. E porá as ovelhas à sua direita. Isso é a Bíblia quem diz, isso é Jesus que está falando. Ele porá as ovelhas à sua direita e dirá para eles: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Então mostrando que o posicionamento de Jesus, de Deus, é um posicionamento de direita, e coincidentemente a direita ela é tradicionalista e ela também preserva a cultura judaica cristã. Lá no reino dos céus, Jesus disse que ele está sentado à direita do Pai, né? À direita do Pai, e ele é conhecido como a destra do Altíssimo. Então mostrando que isso também reflete na política. Aí nós temos pela primeira vez uma direita com mais representatividade. Não é o melhor e nem vai ser. Não vai agradar a todos. Ninguém agrada a todos. Nem Jesus agradou a todos. A Bíblia fala lá em Miqueias capítulo 7, versículo 4, que o melhor deles é como um espinho. E o mais correto, o mais perfeito é como uma sebe, que é uma parede de espinhos que protege a horta. Olha só, o melhor deles, o mais perfeito, é um paredão de espinhos. Então se alguém encostar ali, vai se machucar. Então o espinho é uma coisa que incomoda. Vai ver que é por isso que ele incomoda. Não é verdade? Mas eu quero mostrar para você a diferença entre o espinho e um algodão contaminado. Um espinho e um algodão contaminado. O algodão, a pessoa passa na ferida dos outros, né? Não vai doer, mas ele está com veneno. Não vai doer no momento, mas depois as pessoas vão morrer. E um espinho que não tem contaminação, ele perfura a ferida. Aí você vai poder espremer aquela secreção, aquele pus, e é isso que vai te curar. Então é melhor muitas vezes um espinho que não tem contaminação, que é puro, do que um algodão contaminado. E é isso que tem acontecido na política, na religião, né? Muitas pessoas aí se passando por bonzinhas, por gentis, né? por caridosas, mas na verdade tem um objetivo obscuro por trás, maligno, satânico. Ok? Outra coisa, às vezes, o que eu quero dizer com isso é que às vezes a pessoa ela não agrada, ela é dura nas palavras e nas suas atitudes, mas ela tem um coração mais verdadeiro, mais próximo do que Deus quer. Nós vimos o exemplo do centurião romano, que
a fé dele foi tão grande, ele não era judeu, mas Jesus se virou para a multidão e disse: olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. E às vezes você tem ali uma pessoa que não é cristã, autêntica, que não é realmente um evangélico, mas que é uma pessoa mais verdadeira, mais sincera, e que acaba se tornando, tendo um coração segundo o coração de Deus. Ela tem um coração segundo o coração de Deus, do que uma pessoa que diz que é bonzinha, que é isso, que é aquilo outro, mas que acaba indo para o extremo, né? Acaba parando aqui, ó, no centrão. Acaba parando no centrão, porque o extremo das coisas também leva para o mau caminho. A pessoa, tanto evangélica como quem quer que seja, ela quando leva o pensamento para o extremo demais, ela não faz a vontade de Deus. Ela acaba também aqui, ó, buscando os seus próprios interesses. Essa que é a verdade. Aí o que eu quero mostrar para você, através desse vídeo, eu quero que você perceba a gravidade que tem essa história de política e religião se misturando. Quero que você perceba aonde que isso vai parar, né? Você viu aí recentemente, né, a atitude do presidente Emmanuel Macron vindo para cima aí do Brasil, ok? Querendo tomar a Amazônia, querendo levar as nações a tomar a Amazônia, dizendo que a Amazônia era dele. Olha só, usando essa questão ambiental. Por que eles estão agindo dessa forma? Porque eles querem o poder absoluto. Tem muita gente aí dizendo que eles estão interessados na fauna, na flora, outros dizendo que não, que o que eles querem é o minério, né? Claro que eles querem isso daí, mas eles querem algo além disso, que é o poder absoluto. Eles querem dominar as pessoas, né? Eles querem governar o mundo para eles e para seus familiares. Eles querem um mundo só para eles. Há um projeto aí satânico, diabólico, de redução populacional. Isso não é brincadeira. Isso aqui que eu estou falando não é teoria da conspiração, não. Não é mais teoria da conspiração, não. Isso aí não é. Isso aí já é fato concreto. As coisas já estão acontecendo. Você não enxerga se você não quiser. Você não percebe se você não quiser. Então o que é que ele quer com isso? Ora, ele quer pegar o Brasil através do Acordo Climático de Paris. Ora, veja bem, de Paris, poderia ser em qualquer outro lugar do mundo, de Paris, da França, para que o Brasil fique sujeito às leis deles. Será que você não percebe que o que ele quer pegar é o Brasil, porque ele sabe que o Brasil ele é líder do Mercosul? Por que ele não vem pelo viés da Venezuela e da Bolívia? Porque ele sabe que a maior potência aqui econômica é o Brasil, e dominando o Brasil ele consegue também dominar a América do Sul, porque lá no Oriente Médio a maioria dos países são árabes, e os árabes já estão a favor dele. A União Europeia já está do lado dele. Falta aqui as Américas. Ele sabe que com os Estados Unidos não vai conseguir nada, então ele vai tentar ganhar aqui o Brasil, mas também ele não vai conseguir nada, porque há um plano de Deus para a nação brasileira e para muitos países da América do Sul. Note que já está se levantando oposições de direita para tentar reverter os regimes, né? Tanto na Bolívia como na Venezuela e em outros países, né? E eu quero que você perceba isso. Eu não estou aqui defendendo político. Olha, eu jamais imaginava estar falando de política e religião junto, né? Eu jamais imaginava, mas eu tenho percebido que essas coisas são inseparáveis, que os homens não separam, porque eles estão atravessados. E o que é pior, estão misturando para um interesse maligno, obscuro, satânico. Por isso que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança, mostrando que se mistura sim, tanto para o bem como para o mal. E a nova ordem mundial, eles estão se voltando para a implantação de um sistema que tem a ver com política e religião juntas. E é isso que eu quero que você perceba. João, em Apocalipse, ele fala que
ele viu sair da boca da besta, da boca do dragão e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Aí ele diz, os quais são espíritos de demônios, que operam sinais e prodígios e enganam os reis da terra. Veja bem, eles enganam as autoridades da terra, os políticos. E esses demônios estão presentes nas 3 entidades. Na entidade política, que é a besta, que será um líder mundial político, que vai misturar religião com política. Ele está no dragão, que nós vamos ver que o dragão aqui não é apenas Satanás. Não é apenas Satanás. E ele está também no falso profeta. Olha a religião aqui. Olha a religião. Essas entidades eles estão atuando nessas 3 esferas. Ok? Nessas 3 esferas. E eu quero que você perceba aqui que também ela está atuando na besta, né? Que é uma autoridade política. E essa besta, veja onde que vai entrar aí a gravidade do que eu estou lhe falando, da mistura de política e religião para o lado mal. Então a gente precisa também levar para o lado do bem, certo? A gente precisa levar para o lado do bem. Veja aonde que vai chegar isso daí. Ele diz que sai também da besta, que é um líder político. Esse líder político, segundo a Bíblia, ele vai mandar que os homens façam uma imagem da primeira besta, que é uma autoridade religiosa. E vai ser dado fôlego a essa imagem, porque saiu dela um demônio. Não é tecnologia, saiu dela um demônio. E esse demônio opera sinais e prodígios. E ele vai fazer o quê? A imagem vai ordenar para que todos que estejam ali adorem ela. Se não adorarem ela, serão mortos. E em seguida ela fará com que todos os povos, ricos, grandes, pobres, livres e escravos, seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, de forma que não possa comprar ou vender, senão aquele que tenha essa marca. Olha onde que quer chegar, olha onde que eles querem chegar, né? O que eu estou querendo dizer para vocês é que existe um plano obscuro dessa questão de mistura de religião com política. E isso vai chegar exatamente na mão e na testa das pessoas, porque as pessoas serão ferradas como se fossem animais. E daí é um sistema que elas não podem recusar, porque vai depender ali a vida delas. Elas só poderão recusar mediante a sua fé, né, pondo em xeque a sua vida. E o presidente Bolsonaro, ele já está falando aqui em implantar uma moeda única entre o Brasil e alguns países do Mercosul, que ele chamou de ProSul, né? Argentina, Uruguai, Paraguai, alguns países. Se isso acontece, realmente, de fato, o Brasil e alguns países do Mercosul, eles ficam de fora da nova ordem mundial. Assim, né? Dessa questão, pelo menos, da moeda única que eles estão querendo implantar. Então você não percebe que é isso? Por que Emmanuel Macron ele quis pegar o Brasil através da Amazônia? Porque ele quer subjugar o Brasil às leis deles, através do Tratado de Paris, para que o Brasil fique sujeito às leis deles e sofra com isso sanções se não cumprir as ordens deles. Será que você não percebe? Será que você não viu a preocupação do presidente Bolsonaro? Ele disse, olha, será que é isso mesmo que eu estou ouvindo? Gente, vocês não estão entendendo. É isso mesmo que eu estou ouvindo? Vocês querem mandar no Brasil? Vocês querem mandar em nós? É isso que vocês querem? Vocês estão colocando em jogo a soberania do país, que está na nossa Constituição. Aí eles querem pegar o Brasil, porque sabem que o Brasil é o líder do Mercosul. Pegando o Brasil, eles também vão dominar aqui o Mercosul. Só que o Brasil vai estar sobre o manto de proteção de Deus através dos Estados Unidos. E agora há pouco, inclusive, né, os Estados Unidos estavam cobrando mais da França, mais responsabilidade e mais respeito com a OTAN, né? Estava cobrando mais respeito, porque a França também faz parte da OTAN.
ok? Aí ele sabe que aqui com os Estados Unidos não vai conseguir nada. Aí ele vai vir para o Brasil, mas vai encontrar aqui a proteção dos Estados Unidos. Eles não vão conseguir. E há indícios fortes da Igreja do Senhor correr para cá, para o Brasil. Muitos judeus também. Há indícios fortes da igreja ser sustentada aqui durante o período da grande tribulação, né? Aí você começa a entender as coisas. Por isso que eu lhe disse, não estou idolatrando político. Eu até estava falando, não concluí. Não estou aqui idolatrando político. Eu não defendo, eu não idolatro ninguém. Eu só adoro a Deus. Eu só adoro a Deus, eu só sirvo a Deus. Maldito o homem que confia no outro homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, né? Eu estou falando aqui de propósitos de Deus. Será que você não entende que as peças já estão lançadas? O tabuleiro de xadrez já está posto, o rei, a rainha, os peões, os cavalos, já está tudo lançado. O presidente Donald Trump está ali porque tem que estar. Kim Jong-un está na Coreia do Norte porque tem que estar. Vladimir Putin está na Rússia porque tem que estar. Emmanuel Macron está na França porque tem que estar. Bolsonaro está no Brasil porque tem que estar. Ele mesmo disse, eu estou aqui por um milagre. Era para eu estar morto agora. E uma coisa interessante que eu me atrelo, né, que eu me prendo a perceber e a entender as coisas, é a forma como Deus ele se utiliza para nos orientar, né, para nos advertir. Ele faz isso por meio dos acontecimentos, para a gente confrontar com as Escrituras. E uma coisa interessante também que ele usa é a etimologia das palavras, o sentido dos nomes, né? A origem, o significado dos nomes. Por exemplo, Donald Trump significa Daniel e trombeta, né? Daniel significa Deus é o meu juiz. E na festa das trombetas, curiosamente, Donald Trump vai em Israel e coloca a mão no Muro das Lamentações, fazendo ali suas orações, e reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Aí, outra coisa interessante com respeito a isso é o nome do presidente Bolsonaro, né? Jair Messias. Jair significa ungido, ou melhor, iluminado por Deus. E Messias significa ungido, escolhido por Deus. Certo? Eu não estou falando aqui que ele é o Messias, mas de repente para algum propósito como esse, de preparar o caminho para a igreja do Senhor. Será que você não percebe que não depende de mim nem de você? Que as peças já estão lançadas? Que as coisas acontecem segundo os propósitos de Deus. Nada acontece no mundo por acaso. E eu vou mostrar isso para você. Eu quero que você venha agora para eu mostrar para você quem é esse dragão aqui. Quem é esse dragão aqui que João disse que saiu da boca dele um demônio também, né? Quero que você perceba aonde que vai parar essa história de religião e política que se misturam. Aí eu te pergunto, qual lado que você está? Qual lado, né? Direita, esquerda, centro? Veja, a esquerda ela tem um posicionamento liberal, né? A direita tradicional, preservando a cultura judaica cristã. Aí eu mostrei para você que no reino espiritual existem também 3 lados e que isso se reflete na política. E curiosamente a posição de Deus é a posição de direita, né? E a direita aqui na terra, na política, defende as questões que estão atreladas aos princípios de Deus. A esquerda não. A esquerda ela é liberal, ela anda segundo o pensamento de cada um. Então, os bons costumes, as boas tradições que os nossos antepassados nos ensinaram, principalmente aqueles que tiveram experiências com Deus, isso aí não vale de nada. Não vale de nada, essa aqui é a realidade. Se você está defendendo aqui esses pensamentos, me desculpe, você está fechando seus olhos. Você está fechando seus olhos. A gente sabe que quem mais desrespeita os princípios de Deus aqui é a esquerda, né? E hoje ela tem como seu maior representante no mundo George Soros, um cara que fica só por trás dos bastidores, mas ele é um comunista e ele quer acabar com um dos maiores princípios de Deus, que é a família.
a instituição da família tradicional. Ele diz que quer acabar com a família nuclear. Então, quem é que quer acabar com a família tradicional? Quem é que prega que família é tudo? Quem é? A esquerda, né? Nós sabemos que a família é uma instituição divina, que ela foi criada por Deus lá no Gênesis. Deus disse: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Já não são mais dois, mas uma só carne. Aí Jesus disse: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Aquilo que Deus fez, não desfaça o homem. E Deus disse: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. Ele não disse: deixará o homem e se unirá a outro homem. Ele não disse: deixará a mulher, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a outra mulher. Ou deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a um animal. Né? E de onde é que veio aí essas exposições de arte, né? Que retrataram lá em telas, em painéis, homens se relacionando com animais, a zoofilia, homens se relacionando com crianças, a pedofilia, homens se relacionando com homens, mulher com mulher, o homossexualismo, o lesbianismo. De onde é que veio isso? Da esquerda. Da esquerda. Quem foi que colocou um homem lá e uma criança, um homem nu lá e uma criança tocando nele, apalpando? Essas peças de teatros que se dizem arte. Da esquerda. Quem foi que agora há pouco retratou Jesus aí como um homossexual? A esquerda. Colocando Jesus como maconheiro. Maria que trai José. A esquerda. Ok? Quem é que defende o aborto? A esquerda. Êxodo 23, 26 diz: não haverá na tua terra mulher que aborte. Quem é que fez apologia lá naquele evento, lá naquele festival lá em Garanhuns, em Pernambuco? Fazendo apologia ao homossexualismo, dizendo que Jesus é gay, que Jesus é travesti, sim. A esquerda. Quem foi que neste mesmo evento incitou a multidão lá a invocar demônios? Né? Aquela cantora lá, Daniela Mercury, dizendo lá: invoca os demônios aí, porque sem um demôniozinho ninguém vive. Né? Rapidamente a multidão começou a ficar agitada, o pessoal começou a brigar. Qual é o regime dessa cantora? Regime de esquerda. Quem é que faz apologia ao homossexualismo? Ao homem se relacionar com homem e a mulher com mulher? A esquerda. Tudo isso fere os princípios de Deus. Em Levítico, capítulo 18, versículos 22 e 23, diz: não se deitará homem com homem como se fosse mulher, porque isto é abominação. E não te deitarás com o animal para se contaminar com ele. E não se porá a mulher diante de um animal para se juntar com ele, porque isto é confusão. Quem é que prega? Quem é que defende a zoofilia? A esquerda. Quem foi que veio com essa ideia aí de ideologia de gênero para botar na cabeça das crianças que o menino não é menino, é menina, né? Que a menina não é menina, é menino, incentivando as crianças a ser uma coisa que elas não são, a botar na cabeça das crianças. A esquerda. Então me desculpe, eu não tenho como alisar, não. Eu não vou alisar, não. Eu não vou ver isso como fogo amigo, não. Certo? Eu não estou dizendo com isso que a direita será salva, não. Que a direita está salva, não. O que eu estou dizendo é que a direita, ela tem essa tendência a mais a respeitar os princípios de Deus, né? Ao tradicionalismo fundamentado na doutrina judaica cristã. E aonde existem países de direita, há uma tolerância maior também com o cristianismo. E é o que vai acontecer aqui na América do Sul. Vai ter uma predominância maior de direita de verdade, certo? De direita de verdade, ok? Então, não tem como alisar, isso é inegociável. Não tem como nós vermos isso como algo correto e normal, não. E o interessante é que existe hoje em dia o chamado liberalismo teológico, né? A pessoa quer interpretar a Bíblia com base na sua safadeza e quer justificar uma coisa injustificável. Injustificável. Deus
ele não negocia os seus princípios. Princípios são inegociáveis. E um dos princípios inegociáveis de Deus é o casamento, né? Que ele fez homem e mulher, macho e fêmea os fez. E aquilo que Deus uniu, diz a Bíblia, não separe o homem. Não separe o homem. E o que é que estão fazendo? Estão querendo separar aquilo que Deus fez. Estão ferindo os princípios de Deus. Ok? Então a esquerda, ela segue cada um os seus pensamentos. Pega a palavra de Deus, amassa, chuta, né? Ou então diz que cumpre. Mentira! Não cumpre coisa nenhuma. Não cumpre coisa nenhuma. Isso não é cumprir a palavra de Deus. Isso não é cumprir a palavra de Deus. A palavra de Deus está proibindo o aborto. A palavra de Deus está proibindo o homem se deitar com o homem. A palavra de Deus está proibindo a mulher se deitar com o animal e o homem se relacionar com o animal. E diz que isso é confusão. E diz que isso é abominação a Deus. Porque Deus não fez para isso. Deus não fez o homem para isso. Deus fez os animais para os animais. E fez o homem para o homem, sexualmente falando. Certo? Botar na cabeça das crianças que o menino é menina, que o menino tem que brincar de boneca, que o menino tem que ser efeminado, que a menina tem que ser masculinizada, onde já se viu isso. Então isso é inegociável. Não tem como alisar isso. Não tem como alisar isso. Certo? Então todos esses pensamentos que vêm contra os princípios de Deus vêm geralmente da esquerda. Não há respeito pela cultura judaico-cristã. Você vê que recentemente o presidente Bolsonaro ele demitiu aí o secretário da cultura, porque ele fez um discurso transparecendo, defender o nazismo. E o amor do presidente por Israel e a consideração dele automaticamente levou ele a demitir o secretário de cultura. Ok? Então quem tem um pingo de respeito pelas coisas de Deus, consideração e zelo, ele vai perceber que a direita, ela está aqui mais próxima de Deus, ok? Eu estou falando isso porque não adianta mais, meu amigo, acabou, vai começar o jogo, e o que eles querem é implantar uma moeda única global, e há uma probabilidade imensa dessa moeda ser o chip. E a Bíblia diz que quem colocar esse chip na mão ou na sua testa já está condenado ao inferno. Já está condenado ao inferno. E antes disso, antes dessa pessoa ser condenada, ela tem uma probabilidade também de ter câncer. De ter câncer. Porque há relatos de pessoas que usaram esse objeto na pele que tiveram câncer. E a Bíblia diz que Deus ferirá com úlceras malignas aqueles que usaram o chip. Ok? Aí está na hora de você escolher o seu lado, certo? Eu não estou falando aqui de política, puramente política, estou falando aqui dessa realidade que há entre política e religião que nunca foram desassociadas. Isso é conversa. O anticristo será um líder político e religioso, ok? Ele vai misturar política e religião. E eu vou mostrar para você aqui quem é esse dragão aqui, certo? Que João fala que saiu da boca dele também um demônio, que faz sinais e prodígios e engana os reis da terra, os políticos, né? Venha comigo, que eu vou lhe mostrar.